Welcome back, students. Today we have lesson 4, which is the difference between will, going to, for, make, do, by, and until. Now, what do all these words have in common? Well, bem, o que todas as palavras têm em comum? Todas elas traduzem para o português igual. Só que elas não têm o mesmo sentido em inglês, quando você utiliza elas. Então talvez é por isso que muita gente se confunda com elas. Mas hoje, com alguma sorte, nós vamos esclarecer essas dúvidas. Que é a diferença entre will e going to. A mudança entre esses dois geralmente não tem muito efeito, é mais uma questão de formalidade. Se você trocar eles, geralmente o sentido passa, sabe? Não vai ter muito engano. When to use will. When making a guess you're almost sure of. Quando tu vai fazer um chute que você tem quase certeza. I won't pass the test because I didn't study. Então eu não vou passar na prova porque eu não estudei. Ele não sabe que ele não vai passar na prova. Outro jeito que ele poderia falar isso é I probably won't pass the test because I didn't study. When making quick decisions, quando fazendo decisões rápidas, don't move, I'll come and get you. Não se mexa, eu vou vir e te buscar. E quando fazendo uma promessa, I'll love you forever, eu vou te amar para sempre. Então perceba que em todos esses, se tu botasse o going to, não mudaria o resultado e a gramática também não muito, menos no segundo e talvez algum outro. Por exemplo, I am not going to pass the test. Tá vendo como é que fica a mesma coisa? Eu não vou passar no teste. Don't move. I'll come and get you. Você pode falar don't move. I am coming to get you. Ou I am going to get you. Desculpa. E quando fazer uma promessa, I'm going to love you forever. Ok? Quando utilizar o going to, ali ele apresenta já a contração dele, o gonna. Quando falando sobre algo planejado, I'm gonna visit my mom next week. Então eu vou visitar minha mãe semana que vem. Perceba também, você pode trocar com will. I will visit my mom next week. E quando fazendo um chute fora do nada assim. It's gonna rain this weekend. Vai chover esse final de semana. Poderia utilizar it will rain this weekend, mas ele não dá tanto essa ideia de um guess, sabe? Chegamos agora no to e o for. O to dá uma ideia de movimento, destino e tempo específico. Olha aqui, write a letter to me. Escreva uma carta para mim. Perceba que em português você pode utilizar qualquer um deles, mas nesse caso em inglês, write a letter to me, ele está falando mais ou menos, escreva uma carta e me mande. Esse write a letter, tudo bem que o verbo está falando escreva uma carta, mas em inglês, quando tu fala isso daí, você geralmente quer dizer escreva uma carta e mande ela para mim, certo? Então esse to está dando uma ideia de movimento, de deslocamento dessa carta. Em português, você realmente utilizaria o for. Você pode utilizar o for nesse caso. Write a letter for me. Escreva uma carta para mim. Certo? Está escrevendo uma carta para dar pro teu amigo, tá? Escrevendo uma carta para dar para mim. Certo? O propósito da carta é para mim. Ok? Sei que pode ter ficado um pouquinho confuso. Mas vamos ver os próximos exemplos. The class is from 9 a.m. to 11 a.m. Então a aula é das 9 até as 11 da manhã, certo? Até. Specific time, certo? Um deslocamento de tempo também. We are going to Florianópolis this week. Nós estamos indo para Florianópolis essa semana. Deslocamento de novo. E o for dá a ideia de propósito, razão, goal, time period, período de tempo, objetivo, todas essas coisas. Write a letter for me. Então, o exemplo que nós falamos antes. Escreva uma carta para mim, ok? O propósito dessa carta é para mim. Give him a hug for me. Dê a ele um abraço por mim, certo? Para mim.
E I've been studying English for years. Esse for years tá dando uma ideia de tempo. Eu estou estudando inglês há ano, faz anos, certo? Chegamos agora no make you do. O make you do certamente é bem divergente o significado deles, certo? Então vamos ver aqui. Ele mostra um exemplo. Make it work. Faça ele funcionar. Se tu falar do it work, ninguém vai te entender o que tu está falando. Isso aí está completamente errado. Do it work. Talvez se falasse does it work, tá pedindo se funciona, mas nem nesse caso. Do it work, não. Make it work é faça ele funcionar, faça ele trabalhar. Certo? Então, when talking about a product, use make. Quando falando de um produto, use make. The teacher is making the final test. A professora está fazendo a prova final. Geralmente eles falam elaborating. Nesse caso, making fica meio esquisito. Mas making tá certo também. Let's make sandwiches. Vamos fazer sanduíches. E I make mistakes. Eu cometo enganos, eu faço erros, como todo o resto. Certo? Like everyone else. When talking about a process, use do. I'll do the bedroom if you do the laundry. Certo? Eu faço o quarto se você fazer a laundry, a roupa suja. Nesse caso, do, eles estão falando em ajeitar. Em inglês, tu geralmente fala isso daí. Do the bedroom, do the kitchen, do the living room. É tudo falando arrumar, certo? She's doing her homework. Ela está fazendo o homework dela, o tema dela. Se você falasse she's making her homework, tá falando que ela tá fazendo o tema dela, literalmente, ela tá elaborando o tema dela. Que é errado, né? Amanda's gonna get her nails done. Pera aí. Opa, esse último exemplo aí é do going to. Não, o done ali, certo? She's gonna get her nails done. Quando fala get her nails done, esse done aí tá dizendo arrumada também, ajeitada. Vai ter as unhas delas ajeitadas. Se ela falasse Amanda's gonna get her nails made, tá falando que a Amanda vai pegar e vai ter alguém montar as unhas dela de novo pra ela, que é uma ideia bem estranha, certo? Ok, chegamos agora na diferença entre o by e o until. Uma, uma coisa que pode ajudar vocês a pensar no by como o por, certo? Então, quando tu fala, eu vou passar por casa, I'll go by home, certo? I'll swing by home. Tu utiliza o by assim. Se tu quiser dizer que eu vou estar em casa lá por 10 horas, tu fala I'll be home by 10, certo? Agora, quando tu quiser dizer eu vou ficar em casa até às 10, tu utilizaria o until. Então, eu vou ficar em casa até às 10. I will be home until 10. Ok? Então, é uma diferença bem pequenininha e a confusão ocorre principalmente por causa que os dois eles podem ser utilizados para expressar tempo. Mas apenas o by pode ser utilizado com esse por, sabe? Esse until é mais um até, ok? Ok, chegamos agora no último, que é a palavra it. It é um pronome pessoal, nós conversamos sobre ele na primeira aula, certo? Ele é utilizado para falar de objetos, coisas abstratas, animais, entre outros, ok? Mas uma coisinha que acontece é que quando tu tem um hidden subject ou hidden object, você utiliza o it para preencher ele. Então, esse caso aqui ele está falando: Did you like the cake? I loved it. Você gostou do bolo? Eu amei ele. Certo? Em português nós falamos também, só que no caso tu não fala ele, tu fala it. Agora, se eu fosse pedir, eu fui num casamento, eu conheci o noivo e alguém me pede: Did you like the groom? Agora, vamos dizer que eu não gostei do noivo, sabe? Eu falaria I hated him. Eu não falo it.
por causa que no caso é him. Então seria a mesma coisa que eu falar. Alguém falar pra mim, você gostou do noivo? Eu falar, eu odiei ele. Certo? Esse it aí tu usa no mesmo caso. O cake é um objeto. Então, se me pedissem o que eu achei do papagaio, what did you like the parrot? Eu falaria I loved it. Certo? E ali embaixo está escrito que os americanos dizem que esquecer a palavra it no final das palavras é o erro mais comum que os brasileiros fazem. Que parece ser mesmo, porque você talvez falaria I loved him, por causa que em português você falaria eu amei ele, certo? Mas o errado é desculpa, mas o certo é it. Alright, class. Thanks for watching. Hope you guys enjoyed, and see you guys next week. Bye.